Boa tarde a todos e todas. A gente está aqui iniciando mais uma live do Cine de Justiça, que já está ficando tradicional, já é a nossa sexta, sétima live, e hoje a gente recebe um convidado muito especial, que é o nosso companheiro, vizinho aqui do Rio Grande do Norte, o Alexandre Santos, que é coordenador da Regional Nordeste da FENAJUDE, e também nós recebemos o nosso coordenador-geral do Cine de Justiça, e membro também da FENAJUDE, o Roberto Eudes. Aí, a gente queria saudar aqui o Alexandre, eu fico muito feliz por você estar participando aqui hoje. Obrigado ao Cine de Justiça, Ceará, nosso... Tranquilo, e um prazer enorme estar com o Roberto Eudes aqui na nossa live do Cine de Justiça, para os servidores poderem falar, conversar. Pode falar, Roberto. Boa tarde, né, aos companheiros servidores do Judiciário que estejam assistindo a live, aos colegas também que estão participando de outras localidades. É um prazer aqui estar participando aqui de mais uma live para ver como é que a gente pode contribuir, né, com algum assunto aqui que está em pauta. Tranquilo. Eu acho que a gente já debateu alguns assuntos mais da corporação judiciária e hoje a gente já está indo para um tema mais político, que é sobre a crise institucional que se bateu no Brasil, de ataque à democracia, de ataque às instituições, de ataque ao judiciário, de ataque ao legislativo. E, de maneira geral, isso está tendo reflexo no Brasil todo, e a gente pode até, toda semana, pergunta se a nossa democracia brasileira vai acabar. E, Alexandre, a gente queria que você, a sua opinião, né, da FENAJUDE, a sua opinião pessoal, sobre esse momento de ataque às instituições brasileiras, como é que você avalia esse momento político que o Brasil vive? Primeiramente, eu queria dar uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e saudar a todos os nossos companheiros e companheiras do Cine de Justiça Ceará, dizer que o momento em que nós estamos vivendo no Brasil é um momento de muito cuidado, né? É um momento muito difícil, é um momento em que as instituições democráticas elas estão sendo postas à prova. Nós saímos há pouco tempo de um período muito difícil de ditadura militar, um período recrudescente, um período em que as liberdades individuais foram atacadas, um período em que a sociedade brasileira ficou muito traumatizada com tudo que aconteceu, lideranças sindicais sendo presas, pessoas desaparecendo, pessoas perdendo sua vida, perdendo seus empregos em razão de uma perseguição política que hoje, no formato constitucional que nós temos, não é mais possível, né? Não é mais admissível e a sociedade não permite mais. Mas acontece que a conjuntura em que nós estamos vivendo é uma conjuntura em que tudo isso está sendo posto à prova, né? Todas aquelas instituições que surgiram para defender a democracia agora estão sendo chamadas a atuarem, né, para garantir esse sistema democrático que nós construímos a partir da Constituinte de 88 e tudo que a gente precisa nesse momento é de um judiciário sensível a essa questão democrática, é de um STF que saiba cumprir o seu papel institucional, de guardião da Constituição Federal, e que nós possamos ter no Supremo Tribunal Federal exatamente aquele órgão que vai garantir a fiscalização mútua dos poderes, uns com relação aos outros. Não pode o Executivo exacerbar, né? E nem pode, a guisa de crítica ao Judiciário, né, contumazmente realizar atividades que são prejudiciais à democracia
e ataques diretos ao sistema democrático. Antes de passar para o nosso coordenador Roberto Eudes, vamos aqui ouvir os ouvintes, né? A Fatinha, o Iderlândio Moraes está nos assistindo aqui, a Fatinha Augusto Moreira dizendo boa tarde Roberto Alexandre Esdras. Também recebemos um boa tarde do Luciano Gomes, que diz boa tarde, companheiros. A Rosa Bezerra também nos deseja boa tarde. O Deusimar disse viva, nosso diretor de cultura. Oba, viva, essas lives já fazem parte da nossa rotina das quartas-feiras, sempre com temas de grande relevância e com pessoas altamente sensíveis a causas sociais e muito inteligentes. O Iderlândio Moraes, boa tarde, camaradas de luta, com certeza um excelente tema. Aí, quem nos assiste, do local que está nos assistindo, né, se assiste da capital, do interior, faça o favor de compartilhar, curtir, e fazer com que e se você tiver pegar o link, para poder mandar para cada vez mais longe, para a gente poder aumentar a nossa audiência da nossa live. Aí, a gente passando a palavra agora para o Roberto. Roberto, como é que você avalia esse momento que o Brasil vive de um ataque às instituições de maneira geral, que grupos, até paramilitares, objetivam atacar as instituições? Ora atacam o Poder Judiciário, ora atacam o Poder Legislativo. Como é que você avalia esse momento que a República vive? Bom, na realidade, a questão do judiciário é muito engraçado, né, a situação, porque nós temos um judiciário que agora está reivindicando ser vitimizado, né, de um possível golpe, de uma possível atitude por grupos bolsonaristas, grupos fascistas, né, que passam, além de escrever notas, né, sobre críticas ao judiciário, mas para ação concreta, né, de soltar fogos contra o Supremo. Eles têm grupo, foi feito busca e apreensão de uma chácara lá em Águas Claras, parece que em Goiás, né, que eles pegaram o acampamento deles e tal, que efetivamente são ação articulada. Mas, assim, antes disso, a gente tem que ver que o judiciário, historicamente, ele teve presente antes dele ser só vítima, ele também foi, no mínimo, omisso, ou no mínimo agente também de golpes, né? Em duas situações. Em 64, que eles praticamente se calaram, né? Diante do golpe de 64. E também em 2016, né? Que a postura do judiciário como um todo, e aí não foi só o Supremo, ela foi peça ativa nesse processo, né? Através de Curitiba. Depois nós tivemos aí caindo a máscara da saída do então juiz da 12ª vara lá de Curitiba, né? E aí virou ministro, e agora virou apenas pediu para sair do serviço público de juiz, virou ministro, e agora saiu do cargo, e agora é apenas mais um advogado aí no mercado, e que está fazendo uma disputa aí com o próprio Bolsonaro, né? Então, assim, a gente primeiro tem que dizer que, historicamente, o judiciário não tem sido a postura, tem admitido posturas políticas também. Então, por exemplo, o judiciário não é tão neutro. Primeira coisa que a gente teria que falar. Inclusive, em muitos, apesar deles terem tido posição durante o regime de 64, então, a gente pesquisou aqui duas situações aqui que eles tiveram até algum poder de decisão, de certa forma confrontando o poder dos militares. Foi até durante aquele episódio, né, resgatando aí um pouco de história, do habeas corpus do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e do governador de Goiás, Mauro Borges, né, em que eles liberaram realmente fizeram a liberação do habeas corpus e atenderam aí um pedido aí em questão ao direito ferido deles, né, questão de ir e vir, e aí eles entraram, de certa forma, em choque com os militares na época. Mas fora disso, naquele período, o grosso das decisões mesmo deles não colocaram em xeque a manutenção, por exemplo, da democracia,
foram omissos, né? Inclusive em temas bastante presentes na época, com a questão da própria liberdade de expressão, né? Os crimes da Lei de Segurança Nacional. Então, eles fizeram muito discurso na época, mas decisão mesmo concreta para manter a questão da liberdade de expressão, defender mesmo aquelas pessoas que tinham o direito ferido quando recorriam, não teve realmente efetividade. Então, o grosso é mais exceção na questão de quando é para realmente, quando procurado, defender a democracia. Então, eles têm esse histórico, né? E com relação, por exemplo, o último ministro, que em 2003 saiu o último ministro, inclusive, indicado pela ditadura, né? Que foi os dois foram o Sidney Sanches e o Moreira Alves, né? Que foram indicados ainda durante o regime militar, que até 2003 eram da ditadura, né? Eram indicados pela ditadura. Então a gente tem que fazer esse resgate do ponto de vista de ver que Supremo, que Judiciário tinha, né? A partir de 88, com a Constituição, as competências do Judiciário, com o avanço dos movimentos sociais, a luta pela liberdade, né? Por uma democracia efetiva, deu ampliação das competências do Supremo. Nós tivemos mais poder para ele, o Ministério Público pôde entrar também com ações coletivas, que na época não era regulamentada, essas chamadas ações coletivas de defesa de ação popular que hoje a gente tem, em direitos coletivos, não tinha, né? Então foi regulamentado, então a competência para judicializar ampliou muito, né? Então eles tiveram efetivamente um ganho. Do ponto de vista financeiro, nem se fala, né? Eles realmente regulamentaram, então o juiz antigamente só tinha mais aquele moral, né, que era um juiz da comarca, mas não ganhava esse estubo todo de dinheiro, né? Eles tinham essa diferença. Então a Constituição, ela trouxe também um pouco de alegria financeira para eles, né? Então a gente precisa resgatar. Em relação à questão do judiciário, é uma instituição que não permite a escolha, né, dos três poderes. É o único que herda desde a época do Império Brasileiro, a questão de não ter eleições, né? Por dentro ele é bastante antidemocrático. Você não vê, por exemplo, a eleição dentro dos tribunais, né? Nem por parte de juízes do primeiro grau, nem servidores de primeiro grau também votando, muito menos de segundo grau também, né? Então você vê no segundo grau, só eles votam, né? Então lá os desembargadores escolhem lá quem é. Então assim, tem que fazer esse link para poder a gente ver com quem é que a gente está lidando. Para você ter uma ideia sobre essa questão aí, só o Tribunal de Roraima é que a gente tem notícia que fez eleições diretas, né? Colocando eleições diretas para o judiciário, né? Então isso aí precisa mudar também, mas isso aí é objeto até de duas PEC, né? Tem uma PEC 187, que é a PEC daquele deputado Wellington Fagundes, né? Que trata mas aí é uma PEC que propõe apenas juízes votarem, juiz do primeiro grau seria acrescido. Já é uma PEC que não fala, por exemplo, o direito do servidor do judiciário de votar. Na PEC já do Vicentinho, que é a PEC 526, já toca nesse assunto, né, da questão de questionar essa forma antidemocrática do poder, né? Então, assim, precisa realmente levar essa discussão, mas, assim, a gente precisa, voltando para a questão dos fatos, realmente é um momento difícil, eu acho que a gente, é aquela história, é ruim com ele, pior sem ele, né? É aquele velho ditado. Nós que somos democratas, que somos militantes também, temos uma visão, temos críticas ao Supremo, mas, assim, o que a gente está vendo agora não são críticas propriamente, são ações concretas para a derrubada de uma instituição. Então, a gente que está no campo dos lutadores, a gente tem que ter essa leitura crítica, né, para entender que a defesa do Supremo é uma defesa até
do ponto de vista necessária para que a gente esteja vigilante do que pode vir depois, né? Porque hoje pode ser o Supremo, podem atacar, amanhã pode estar caçando outras instituições, o Congresso, depois, no ato concreto, para quem não sabe, os AI-5, quando eles fecham uma instituição, logo em seguida, na hierarquia, eles fecham as organizações dos trabalhadores, inclusive o AI-5, além de fechar Congresso, ele baixava fechar os sindicatos. Então, assim, nós que estamos aqui debatendo, nós temos que levantar isso aí. Se mexe com o Supremo, em seguida, mexe com o Congresso, se mexe com o Congresso, mexe com o Supremo, coloca só quem eles querem. Enfim, tira aqueles, entre aspas, elementos que não concordam com a política governamental. Então, a gente tem que estar realmente debatendo isso aí. Essa presença na política do STF, do Poder Judiciário, ela se dá muito por um enfraquecimento da questão da política, né, na vida dos cidadãos brasileiros, né? Então, se tirou os partidos políticos, partir, inclusive, da Lava Jato, a uma política de defenestramento também da política, né? Porque se jogou tudo no mesmo saco, o que era bom e o que era ruim, para destruir a política. Então, nasceu esses agrupamentos que nós estamos vendo aí, os próprios grupos midiáticos, né? Setores do Supremo que claramente a gente via que se posicionava por esse pessoal da direita, agora está sofrendo o pão que o diabo amassou, né? Então, o que eles que se juntaram para dar um golpe, por exemplo, em 2016, agora estão sendo vítimas, estão golpeados agora. Então, nós estamos aqui acompanhando isso, né? A princípio é isso. Vamos passar para Alexandre. Acho que o Roberto Eudes trouxe grandes reflexões para o debate, Alexandre. Eu acho que trouxe dados, né? Sim. Acho que só primeiro puxando uma reflexão aqui para nós, né? Puxar uma reflexão assim para a FENAJUDE, que eu acho que é uma reflexão importante. Essa falta de estrutura democrática no judiciário brasileiro, ele afeta na vida sindical dos servidores, no trato com os servidores, essa falta de democracia dos juízes, como é que isso acontece na vida prática do servidor e com os sindicatos, e no trato com os sindicatos? Vamos lá. Muito pertinente a sua pergunta, Esdras, e as provocações também de Roberto são muito pertinentes, porque nos levam por uma linha importante, que é uma linha crítica de olhar o poder no qual nós estamos trabalhando hoje, nós que somos trabalhadores do Poder Judiciário, e refletir que esse poder, ele precisa ser questionado. Ele precisa ser questionado porque, se a gente fala de democracia, a gente precisa analisar qual o papel e qual o lugar do Poder Judiciário na democracia. Se o Poder Judiciário está comprometido com a democracia, ele deve tratar também de uma democracia interna, de uma democracia que tem que vir de dentro dele, que ele tem que ser protagonista dessa democracia. Então, o que nós temos visto hoje na nossa atuação na FENAJUDE, observando vários sindicatos e várias questões problemáticas que aparecem para a gente lá na FENAJUDE, dos estados e da atuação das administrações dos tribunais de justiça estaduais, que é dos quais nós cuidamos na FENAJUDE, né? Que a FENAJUDE é a Federação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário nos estados. Então é isso que a gente acompanha, essas situações de conflito muitas vezes aparecem para a gente, e conflitos que surgem a partir de um questionamento democrático, né? Esse raio-x do judiciário que o Roberto coloca para a gente é muito importante para a gente entender todo esse processo. Então é preciso que a gente observe o corpo do Poder Judiciário, né, dos seus representantes, os magistrados, como sendo representantes de uma parcela da sociedade. E como sendo representantes de uma certa parcela da sociedade, que não é a parcela dos explorados, e sim a parcela dos exploradores,
São eles que geralmente chegam até os postos e os cargos do Poder Judiciário e acabam assumindo um cargo de direção e de administração dentro dos judiciários, tomando conta da vida de todas as pessoas que fazem parte desse poder como trabalhadores. Eles precisam ser comprometidos com a democracia. Então, que tipo de judiciário nós temos hoje? Nós temos um judiciário que reproduz todo aquele sistema produtor de desigualdades do Brasil. Um judiciário onde você encontra, francamente, um judiciário onde o sistema do patriarcado, que sempre foi a base desse sistema social brasileiro, está presente. Né? Nós temos poucas mulheres sendo representadas, inclusive nos cargos de direção do Poder Judiciário. Né? Aí no Ceará nós tivemos uma desembargadora há pouco tempo, né? Mas se você for olhar a composição do Judiciário, poucas mulheres, mais homens. Então o patriarcado, né? O sistema do patriarcado que está tão presente na base da sociedade capitalista brasileira está representado aí no Poder Judiciário. Né? O Judiciário que é fruto de um sistema colonialista, um sistema excludente. Cadê os negros no Poder Judiciário? São poucos. Eu estou falando isso enquanto um trabalhador negro do Poder Judiciário, que eu olho para dentro do Judiciário, procuro meus pares e não encontro. Eu procuro dentre os magistrados juízes negros e não encontro. Eu procuro desembargadores negros em todos os estados onde eu vou participar de reuniões com a FENAJUDE, representando a FENAJUDE, e não encontro. Por quê? Porque dentro desse judiciário está representado todo aquele sistema colonialista que foi o fundador dessa sociedade desigual que nós temos no Brasil. Então, tudo isso acaba sendo refletido dentro desse judiciário que é pouco comprometido com a democracia. E até nas relações da administração do Poder Judiciário com os trabalhadores, nós encontramos muitas desigualdades. Tá? Nós encontramos um sistema onde os magistrados eles querem concentrar cada vez mais ganhos para eles e dar cada vez menos, conceder cada vez menos direitos para os trabalhadores do judiciário. Então isso acaba refletindo a sociedade desigual e pouco democrática que nós temos nesse sentido, né, do acesso. Nós encontramos no Poder Judiciário, por exemplo, tribunais de justiça como o Tribunal de Minas Gerais, que proibiu trabalhadores de fazer de divulgar uma peça publicitária, né, que tinha como objetivo denunciar as regalias que os magistrados têm, enquanto que eles não dão nada de reajuste para os trabalhadores. E essa peça foi censurada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que fez com que o sindicato, o Sejusmig, o sindicato lá de Minas Gerais, o maior sindicato que temos lá, desenvolvesse inclusive uma campanha, né, que é Cala a Boca, já morreu. Né? Então veja só, a falta de democracia dentro do judiciário. Esse judiciário que lá no Tribunal de Justiça de Tocantins perseguiu o presidente do Tribunal de Justiça, inclusive mandou apreender o telefone celular dele. Olha só, para você ter uma ideia, proibiu também a fixação de faixas, que é um direito de todo sindicalista fazer isso nas dependências do judiciário. Nós temos no Tribunal de Justiça trabalhadores que foram processados porque fizeram o enfrentamento às desigualdades do judiciário. Nós tivemos aí no Tribunal de Justiça Ceará também condutas antissindicais nesse sentido, de perseguição. Então, esse é o judiciário brasileiro. Esse é um judiciário que pouco se compromete com a democracia. E quando a gente fala de democratização do judiciário, a gente fala de uma correção histórica dessas distorções. Porque é necessário ter, sim, eleição no judiciário. É necessário dar oportunidade, sim, para, por exemplo, trabalhadores do judiciário também administrar. Né? É necessário se votar para eleger os nossos administradores, assim como acontece nos demais poderes. Vou passar a palavra para o Roberto antes para poder ver como essa estrutura antidemocrática que está dentro do judiciário afeta a vida dos servidores, né? Se essa relação de mando, de poder, de passar bastão, também afeta a vida dos servidores e dos sindicatos, como os tantos exemplos que o Alexandre nos deu. Mas antes do Roberto falar,
Vamos aqui ler a leitura dos convidados, né, dos nossos... A pessoa que está assistindo aqui a live. O Iderlândio Moraes disse: verdade, a mídia golpista está sendo vítima do próprio veneno. A Rosa Bezerra dando palminhas, dizendo isso mesmo, democracia de dentro para fora. A Ana Cristine Marques: parabéns, Alexandre e Roberto, pelo debate. A Jacira Moreira: boa tarde, sindicato de luta. A Nacélia Silva, a presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Fortaleza, dizendo boa tarde. O Iderlândio diz: o judiciário tem culpa nesta situação, foi coautor do golpe, tendo Sérgio Moro condenado sem provas, julgando sem atender ao devido processo legal para favorecer a direita. Agora, tanto Moro como o STF estão sendo vítimas das serpentes que eles fizeram eclodir. Luciano Gomes, dentro do debate de alto nível, e o José Júlio França: boa tarde, bem-vindo, camarada Alexandre Santos. E aí, a gente vai passar a palavra agora para o Roberto para falar sobre essa questão da relação entre a falta de democracia no judiciário e a vida dos servidores e dos sindicatos. Bom, na realidade, a gente já provou na carne dessa própria falta de democracia, né? Nós tivemos aí recentemente, tivemos que denunciar ao próprio TJ pela prática de atitude antissindical, né? Tentaram, que até teve o crivo do CNJ, remover dirigentes, né? Fizeram comigo, fizeram com nosso colega Pedro Elker, a gente em pleno mandato classista. Nós documentamos isso na OIT. Aqui a gente também tem a repetição de uma gestão local, por exemplo, que a gente está falando desse caso específico, não quer tratar diretamente com o sindicato, porque tem uma visão completamente avessa e conservadora com relação ao movimento sindical, não reconhecer as lideranças, os representantes legítimos dos servidores, que são eleitos de 3 em 3 anos. Então, assim, isso é um exemplo, né, de que quando se estende isso aí para a esfera da política, na esfera de comportamentos, isso tem um reflexo, né? Então tem um posicionamento no final, na balança ideológica, né, das coisas. Então, é aquela história. Se você não é democrático em casa, certamente lá fora, nas posições também gerais, você também não vai ser, né? Então, o que é que está acontecendo? A questão da composição também, ela de estudo. Você não tem a oportunidade para oferecer, por exemplo, a participação da população, né? A população mais oprimida, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele era para ter segmentos dos movimentos sociais lá no CNJ, até para fazer o controle do judiciário. Ele só se restringe mais a alguns da OAB, gente dos próprios tribunais, gente do Ministério Público, mas não amplia. Precisa realmente fazer isso aí para a gente realmente falar em democratizar o pensamento e os atos, né, nessas instituições. Na realidade, eu também tive esses ataques que os bolsonaristas estão fazendo, né, que é essas gangues virtuais, né, de destruição das reputações, né, fazem contra o Supremo. Na realidade, é aquela história, eles foram ganhando espaço, eles tiveram a ajuda e a omissão de membros do Supremo, de gente do juiz do primeiro grau também, a partir de 2016, onde eles foram tomando lado, sendo parciais, né, permitindo, tomando decisões que não eram neutras, que eram pró-direita, e perseguindo posicionamentos mais à esquerda, e eles deixaram esse pessoal crescer. Agora estão aí nesse ataque generalizado, inclusive ao ponto do ridículo, né, de chamar o Alexandre de Moraes de comunista, né? Chamar o ministro Supremo de comunista. Então, assim, é à beira da idiotice, à beira da falta realmente de preparo para o debate, né? Eu acho que esse pessoal deveria
eu acho que a gente tem sim os questionamentos ao Supremo, mas assim, não tem, por parte da esquerda, do movimento social, não tem ninguém propondo lá tocar fogo no Supremo, fazer o fechamento, pelo menos que eu saiba, né? Então, assim, a gente pode questionar. Eu acho que a gente tem que questionar, fazer o questionamento, questionar por dentro essa questão da democracia, de não poder eleger os membros nos tribunais, por que as contas, por exemplo, dos tribunais não são, tem que ser bem prestado contas. Enfim, nós temos que efetivamente ter esse controle. Eu acho que eles estão muito mais preocupados, talvez menos com a democracia e mais com a própria instituição corporativa do Supremo, que agora foi atacada. Porque se tivesse mesmo preocupado desde o início com as instituições, com o Estado Democrático de Direito, nós não teríamos os episódios em 64, nós não teríamos onde o próprio presidente do Supremo apoiou, né, aquela declaração de vacância do Ranieri Mazzilli, né, que na época, em 64, declarou o cargo vago de presidente da República, dizendo que João Goulart estava fora do Brasil. E não é verdade, ele estava lá no Rio Grande do Sul, não tinha saído, e eles declararam e deram o golpe ali, né? E depois o próprio presidente Supremo fez uma declaração batendo palma, né? Dando um apoio, né, à questão daquela mudança, entre aspas, que foi feita. Em 2016, as decisões também, né, foram claramente parciais. É tanto que depois que o governo Temer assume no lugar da presidente Dilma, na questão da pedalada fiscal, na questão de várias ministros, por exemplo, que ele impulsou, que respondia o processo e tudo, como foi o caso do Moreira, do gato lá de Angorá, né, que chamava o Moreira lá do Rio de Janeiro, que foi ex-governador, que foi ministro do governo Temer, que ele deu posse a ele num cargo, e aí entraram para não empossá-lo, para ter o mesmo tratamento que foi dado ao Lula, né, naquela história do episódio de assumir o cargo da Casa Civil, né, em que o Gilmar Mendes deu uma liminar negando, disse que havia um claro fuga de objetivo ali, que era posse para Lula só para ele se livrar e dar um foro privilegiado a ele. E no caso Moreira, não foi o mesmo tratamento. Nós tivemos a questão das pedaladas, nós tivemos várias situações em que realmente foi parcial. Então, de certa forma, houve uma politização do judiciário, né? A questão da Lava Jato também, uma demonização da política, né? E, portanto, uma demonização da própria democracia. Eu diria que era para ter trabalhado a questão de tirar quem realmente tinha culpa, mas não destruir a questão da política e da democracia. E aí a gente criou a estrela do Moro, aí surgiu um outside, né, como o Bolsonaro, que ganhou a eleição por fora, e nós estamos a ver agora navios, ninguém para esse senhor que está aí na presidência do Brasil. Nem em época de pandemia, que eu acho que era um momento que é de maior reflexão, esse senhor ele para, por exemplo, para refletir. Então tá aí, então o ataque ao Supremo talvez seja até o de menos, porque uma pessoa que anda sem máscara, que reúne multidão para poder não atender a recomendação sanitária, é capaz de tudo, né? Então o Supremo ele já vê tarde, né? Isso aí. Tá pagando um pouco, provando do veneno, e é uma lição, né? É uma lição, mas vamos ver o passo seguinte. Tá havendo a investigação aí das fake news. Já disseram hoje que o primeiro processo, que a legenda opositora de 2018 ao governo Bolsonaro, ao candidato Bolsonaro, já arquivaram o processo no TSE, já saiu a notícia hoje. Então vamos ver agora só o resto das fake news, vamos ver o que é que vai acontecer, se realmente nós vamos ter. E a democracia hoje, ela está realmente também, depende muito do judiciário, depende do posicionamento. Agora, se houver um acordo
de cavalheiros, nós não teremos senão uma continuidade do Bolsonaro e apenas uma continuidade desses atos. Eu acho que está muito na mão deles também, né? Alexandre, assim, o Roberto Wilson não dá novos elementos para continuar o diálogo. Os recentes ataques ao judiciário, pelo menos assim que a gente tem visto a partir desse agrupamento que se autotitula bolsonaristas, né? Eles atacam não por causa dos ministros, mas por decisões de respeito à Constituição que o Judiciário tem tomado, que foi a questão da declaração comparar a homofobia com racismo, a questão de Raposa e Terra do Sol, decisões assim civilizatórias que o Judiciário tem tomado de manter direitos democráticos. Como é que você avalia essa questão desse embate que está havendo no Brasil, dessa ala mais conservadora da advocacia, do judiciário, que prioriza o direito penal ao direito constitucional, ao direito porque eu acho que essa é uma grande narrativa da Lava Jato, de tentar penalizar, colocar o direito penal em evidência sendo maior que os outros. Já que você é professor de direito penal, inclusive, né? Vamos lá. Você, amigo Esdras, toca num assunto muito importante e interessante. Nas decisões do Supremo Tribunal Federal, que acabaram servindo de base para essa conduta mais revoltosa de alguns de questionar o judiciário. E aí você falou aí de duas decisões históricas do STF nos últimos anos, que foi a decisão com relação à divisão das terras lá da Raposa Terra do Sol e com relação à homofobia. Outras também surgiram, né? Por exemplo, discutindo cotas nas universidades e reafirmando que as cotas é fruto de uma dívida histórica que o Brasil tem com os negros do Brasil, né? Com os negros que sempre foram excluídos do sistema, mesmo do sistema capitalista, né? Então, essas tendências... O interessante é que Roberto coloca um judiciário, um STF, por exemplo, ao tempo da ditadura militar, um STF que foi perseguido, inclusive teve alguns membros que foram destituídos do cargo, né, de ministro do STF, e coloca também o papel do judiciário no golpe de 2016, e também nós temos o papel do judiciário no golpe lá atrás, de 64. O judiciário, ao longo do golpe, também favoreceu bastante aquele sistema excepcional que nós tínhamos naquele momento. Embora o STF tenha sido, alguns membros seus, vítimas de perseguição. Não só o STF, como alguns tribunais também estaduais. Viu? Mas isso só mostra para a gente que o STF, que o Poder Judiciário, né, os membros do Poder Judiciário, eles têm essa capacidade de ir se adequando às conjunturas políticas que surgem a partir de cada momento da história do nosso país. Né? No momento em que nós tínhamos governos mais populares, como no momento em que nós tivemos há pouco tempo os governos de Lula, de Dilma, que ouviram mais os movimentos sociais, nós tivemos demandas que provocaram o STF a mudar posicionamentos historicamente que a sociedade, né, estava demonstrando que não tinha mais alinhamento com eles. Né? E aí a gente viu um judiciário bem ativista. A gente viu um judiciário
bem garantista, vamos dizer assim. Aquele judiciário que procurava garantir os direitos fundamentais, os direitos humanos. Né? Por quê? Porque tinha clima no país para isso. Tinha clima no país para isso. Hoje nós estamos vendo um judiciário acuado. Um judiciário acuado porque o monstro que foi criado a partir do golpe de 2016, que teve a participação ativa do Poder Judiciário através dos processos, né, que nós já conhecemos, de perseguição política, de demonização da política, a partir de toda aquela atividade da Lava Jato. Né? Então, nós encontramos um Poder Judiciário agora acuado porque o monstro que foi criado é o monstro do fascismo. Né? E o monstro do fascismo constrói o judiciário que ele quer. Então, esse judiciário não interessa para esse monstro do fascismo que nós temos hoje andando a galope no Brasil. Né? Esse judiciário não interessa, porque é um judiciário que tem como herança justamente há pouco tempo essas garantias que se pretende atacar. E aí quem não se lembra daquelas entrevistas do Bolsonaro dizendo que quando chegar a vez dele indicar um membro do STF, ele vai indicar um que seja terrivelmente, vamos dizer assim, evangélico. O que é que se pretende com isso? É fundamentalizar, através da religião, a atividade judicante do STF, né? É tentar agredir os avanços que o STF trouxe a partir das garantias constitucionais que ele estabeleceu naqueles julgamentos históricos, reconhecendo as comunidades indígenas no Brasil como detentoras históricas de uma herança, né, que foi usurpada delas, né, de garantir que as comunidades até então exploradas pudessem ter acesso a partir de cotas em universidades, para poder descolonizar esse saber, para poder trazer dignidade para esse povo sempre excluído das oportunidades de educação. Então esse clima que está se criando no Brasil hoje é um clima que acaba refletindo no Poder Judiciário, mas é isso, é um judiciário que não é tão vítima assim, como já foi colocado aqui. É um judiciário que também tem a sua culpa nesse cartório todo, porque ele ajudou a construir essa circunstância. Mas como muito bem Roberto colocou para a gente, a situação é uma situação que exige de todos nós, cidadãos e cidadãs, primeiro, a defesa das instituições democráticas. Isso é importantíssimo hoje no Brasil. Todos nós temos que lutar contra o fascismo, temos que defender as instituições democráticas, e dentre elas o STF, né? Não tenha dúvida disso. Porém, fazendo a crítica do judiciário e exigindo uma democratização do Poder Judiciário, para que isso não volte a acontecer com a conivência desse poder que tem um papel tão importante na garantia da democracia. Na garantia da democracia. E aquilo que você perguntava mais diretamente, meu amigo Esdras, com relação Repita aí a sua pergunta, que eu tinha, agora nesse momento, eu tinha esquecido. Sobre essa questão, esses ataques à democracia, para esse enfrentamento ao judiciário para a sua manutenção do seu lado social, dessas conquistas, para a manutenção dessas conquistas sociais. Lembrei, você falou do direito punitivista, né? Que a partir do direito penal procura perseguir, né? Isso é uma faca de dois gumes. Isso é uma faca de dois gumes. O direito, ele mais do que nunca, está ficando claro para todos nós que o direito é um instrumento ideológico do Estado. Tá? E através desse instrumento ideológico, o Estado ele constrói toda uma política ideológica. E a partir daí o direito está refém. Né? Está refém de quê? Está refém desses movimentos. E como você diz, tudo começa através do direito punitivista, de perseguir, de ir atrás de lideranças políticas, de inviabilizar, de utilizar o direito penal para fins políticos. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque isso mexe
com as bases da democracia. O direito penal não deve se imiscuir dessa tarefa de querer fazer a política. Por quê? Porque ele perde a sua função e ele acaba servindo, né, de instrumento de desorganização do Estado democrático. Tá bom? Era só isso que eu queria contribuir, tá bom, meu amigo? Desculpa aí, porque eu tinha esquecido dessa pergunta final que você tinha. Tá ótimo. Antes de a gente passar aqui para o companheiro Roberto, eu vou ler aqui os comentários, são muitos, inclusive. O Bernardo Fonseca diz que está assistindo. O Luciano Gomes lembra que foi o Moreira Franco, o ministro que o Roberto citou. A Anacélia Silva, presidente do Sindforte. Realmente você tem razão, o filho do Bolsonaro em 2018 disse que fecharia o STF apenas com um cabo e um soldado. O STF ignorou, nada fez, agora recebe ameaças sérias. O Iderlândio, isso mesmo, companheiro Anacélia. José de Júlio França, o grande alvo do governo Bolsonaro somos nós, funcionários públicos. Anacélia Silva, parabéns pelo debate. Entendo ser necessário fazer uma campanha em defesa dos direitos dos representantes dos servidores do judiciário. Acompanhamento, sim, através de um conselho paritário para acompanhar de perto o funcionamento dos órgãos judiciais. Chega, os militantes sindicais merecem respeito. Luciano Gomes, verdade, nasceu naquela época, o STF ficou surdo e mudo, moco. A Anacélia responde, o STF acordou e com toda a crítica que fazemos, temos que apoiar neste momento que o fascismo avança. O golpe de 2016 deixou claro para nós o que iríamos ter que enfrentar. A Rosa Bezerra parabeniza o debate e o nosso coordenador de cultura, Deusimar Rodrigues Alencar, muito bem, ótimas colocações. Falas como esta discutindo um horizonte de esperança, acende a coragem daqueles que sonham uma democracia plena. Assim, vamos aqui passar para o Roberto. Assim, antes das considerações finais, né? Roberto, assim, como que você avalia esse momento assim, que a gente está vivendo, em que a Procuradoria-Geral, o Bolsonaro indicou o Procurador-Geral da República ignorando a lista tríplice, assim, quebrando esse princípio da democracia dos procuradores. O Ministério da Justiça hoje parece muito mais a Advocacia Geral da União, porque a função hoje do Ministro da Justiça é defender os interesses do presidente, até mandar a Polícia Federal atrás de um cartunista, de um chargista, o Aroeira, foi atrás. Essa questão do STF tendo que ter uma voz ativa. Como é que posso dizer, esse papel delicado entre os poderes que está acontecendo hoje vai acabar bem para o Brasil ou pode acabar muito ruim tudo isso? Na realidade, o STF é como eu falei, é ruim com ele, pior sem ele, né? Numa situação que nós estamos vivendo, os ataques fascistas estão colocados, primeira coisa, acho que a gente tem que ser antifascista, primeiramente, rebater de qualquer forma esses grupos. Eu acho que não é só no debate, não, tem que se preparar mesmo para, nas ruas, a gente fazer o enfrentamento, na luta, né? E botar expor para voltar para o armário, né? Onde eles eram, né? Estavam no armário e saíram. Então, o cara tem que colocar isso no lugar. Com relação à questão da lista tríplice, o Bolsonaro realmente ele não atendeu. Foi uma coisa que mexeu até com aquele pessoal da Lava Jato, que eles têm contradição entre eles, né, os procuradores, e aqueles que apoiavam a Lava Jato, os procuradores lá do Dallagnol, lá de Curitiba, tem alinhamento nessa questão de manter a lista tríplice e tudo. Então o Bolsonaro golpeou eles aí, né? Começou não colocando o outside, né, da procuradoria, um cara que não era cotado, né? E aí botou eles lá, né? E provou-se que ele não era obrigado a botar a lista tríplice. Era uma questão de parecer democrático, mas não tinha realmente impedimento. Tanto que está lá, né? Então,
o procurador está cumprindo a obrigação dele. Deve ter pedido de joelho como amigo do Bolsonaro para ganhar a vaga, ganhou. Então é até estranho, né? Porque que nessas operações aí que envolve essas questões das fake news, esses grupos aí, quem está assinando é o vice-procurador da República, né? Então não é o Aras, né? Então parece até que ele tirou o corpo de lado e eles estão agindo lá, mas ele mesmo parece que não está, pelo que eu sei aí, colocando a assinatura para fazer essas buscas e tudo, né? Nesses processos aí da fake news, os atentados contra a democracia, contra o Supremo. Então, a questão do ministro da Justiça, eles aparelharam realmente, né? É meio ridículo você pegar o ministro da Justiça, quando tem a AGU, né? Para fazer algum tipo de, tecnicamente, defesa, né? Que seria eles, tecnicamente. Mas eles estão colocando pela primeira vez o ministro, por exemplo, para garantir a liberdade do ministro da Educação na época, né? Saiu, aquele que eu não sei chamar nem o nome, não é um nome esquisito, e agora fugiu para os Estados Unidos. Então, ele deu lá uma de advogado. Então, até pela tradição aí, não era possível, mas eles fizeram isso. Algo esquisito. Mas, assim, a questão do judiciário, eu acho que a gente tem que lutar pela questão da democratização do judiciário, porque o judiciário que tem aí é algo que não de respeito ao trabalhador, né? Ele é claramente ideológico. Acho que a Anaceli, ela está comentando aí na live, se ela tiver, os sindicalistas que estão aí, eu quero lembrar o Alexandre, que está aí com a gente também, que é outro sindicalista no debate. Qual foi a última vez, né, que nós tivemos, pelo menos aqui no Ceará, a última vez, pelo menos para a gente fazer um chazinho, como diz no popular, que o judiciário, por exemplo, aqui do Ceará, que nós estamos aqui falando, declarou a legalidade de uma greve de trabalhador, uma greve de servidor público? Qual foi a última vez, realmente? Então, todos dirão, não me lembro, são poucas, se decretou uma legalidade, foi condicionada. No geral, mandou reprimir. No geral, mandou fechar a greve. No geral, mandou que ficasse liberado os trabalhos de pelo menos 70% da categoria, inviabilizando a própria greve. Ou, quando não, mandou fechar tudo, ou então mandou prender sindicalista, né? Então, assim, isso diz tudo. Não tem nenhum vínculo com o que está acontecendo lá fora, precisa ter, né? Nós precisamos ter essa questão de popularizar, de trazer o judiciário para visitar as comunidades carentes. Democratizar significa isso, significa reconhecer a realidade do seu povo. Então, assim, eles precisam pegar um barco aí no Amazonas e atender a população ribeirinha, precisa ir na favela para ver como é a realidade, com a justiça móvel, precisa disso. Acho que fazendo essas práticas já seria alguma coisa. Quando não se faz isso num mero juiz, num mero tribunal de primeiro grau, tribunal inferior, como é que o Supremo pode ser democrático? Então começa por aí. Então acho que a composição tem que mudar lá no Conselho Nacional do Ministério Público, no CNJ do juiz. Temos que ter gente dos movimentos sociais. Acho que a população tem que brigar, tem que fazer uma participação política de novo, ativa na sociedade, para que no próximo acúmulo de forças, que as forças democráticas chegarem novamente ao poder, a gente fazer essa mudança para colocar os negros, cota para os negros, para que eles estejam lá, efetividade para que as mulheres tenham a cota delas, que eu acho que nós só teremos mudança a partir de mudanças em consonância com a transformação e da luta organizada do povo lá fora, né? Então, é como Alexandre disse, se colocou a questão da regularização das terras lá de Roraima, né? Da Raposa do Sol, a partir de quando as forças populares estavam em ascenso, né? Não foi o contrário. Quando está em retrocesso, é o contrário. Nós estamos agora em desmatamento, queima da nossa Amazônia, matança dos índios, matança de liderança indígena,
desprezo aos movimentos dos negros, como nós temos aí lideranças como esse presidente da FUNAI, que o cara, não sei como é que o cara faz aquilo ali de desprezar totalmente as figuras históricas do movimento negro, como o Zumbi, os ídolos que lutaram aí pela liberdade, né? E eu acho assim, nós estamos num período de retrocesso. Então, obviamente que não é uma ilha o Supremo, ele respinga esse retrocesso. Então, eles só estão agora se rebelando porque está tendo um incômodo na instituição deles. Mas talvez não haja muita sinceridade em defender a democracia. Talvez haja mais um incômodo, né? Porque mexeram com ele. Se não mexessem com ele, estava muito bem, podia esfolar, podia fazer tudo, mas estão mexendo, né? Então, eu acho que é por aí. Vamos aqui para mais alguns comentários, né? O Tiago Sampaio, coordenador jurídico do Sindicato de Justiça, parabéns por mais uma quarta de live do sindicato, com um debate de qualidade pelos convidados. Abraço para o Alexandre da FENAJUDE. O José Júlio França, o governo Bolsonaro é como uma fera que ao longo do tempo foi criada e domesticada com apoio, inclusive, de importantes setores do STF e de todo o Poder Judiciário. O bicho agora ficou estranhando o dono querendo livrar-se do mesmo. A Ana Célia Silva, também concordo com a organização de luta de rua, porque é a única forma de fazer o fascismo recuar. O ministro da Justiça virou advogado pela madrugada para defender o indefensável. Então, em 2015, numa greve dos garis por condições de trabalho, não fomos punidos. A partir de então, multa de 200 a 500 mil nas greves seguintes. E a Ana Célia complementa, nós do serviço público, mesmo com o PT no governo, nunca regulamentou a greve no serviço público. Aí a gente queria agora pedir as considerações finais, né? Agradecer em nome do sindicato a participação do Alexandre, do Roberto, e ouvir a palavra para a gente poder encaminhar para o encerramento. Pode falar, Alexandre. Primeiramente, eu queria agradecer ao Centro de Justiça Ceará pela oportunidade, pelo debate bem proveitoso que foi esse, muito interessante. Valeu, Roberto, valeu toda a turma aí do Centro de Justiça Ceará. Agradecer a oportunidade de poder estar debatendo o Poder Judiciário e dizer para os nossos amigos e amigas que estão acompanhando aí que é muito importante refletir também sobre o voto, né? Já que a gente não pode ainda votar no Poder Judiciário, porque não existe democracia no Judiciário, vamos pelo menos aprender a votar para o Executivo e para o Legislativo, porque esse momento de horror que a gente está vivendo hoje se deve justamente ao exercício do voto de forma totalmente complicada, que acabou criando as condições de, como disse Roberto, um outside, né, aquele que estava correndo por fora, chegar com toda essa ideologia de perseguição, ideologia fascista. Então, vamos aprender e ter mais responsabilidade com o voto. Principalmente nós, do Poder Judiciário, trabalhadores do Judiciário, que muitas vezes vivemos numa ilha, nos achamos elitizados, achamos que somos da elite, quando não somos, somos trabalhadores como outros quaisquer, explorados como outros quaisquer. Então é necessário que a gente tenha compromisso com justamente o lado em que nós ocupamos, que é o lado do trabalhador, o lado da classe trabalhadora, e possamos escolher os representantes que mais defendam os nossos interesses. Então é isso que eu queria dizer, agradecer mais uma vez a oportunidade e valeu, obrigado por tudo. Roberto. Eu gostaria aqui de agradecer a participação aí na live aí do sindicato. A gente está tentando fazer essa constância de quarta-feira. A nossa categoria tem que comer muito feijão e andar muito, correr muito, através de uma formação política, né? Fazer os debates que têm ocorrido aí ao seu redor. E eu acho o seguinte, nós vamos, esse debate aqui da democratização, da própria questão da democracia geral, vamos trazer para a nossa casa. Agora, final, acho que setembro, outubro, nós devemos ter eleições
o novo presidente ou presidente do tribunal. Nós, mais uma vez, não vamos participar, porque não tem regulamentação. Vai ser só a corte, só os 40 e poucos desembargadores. Então está na hora da gente também refletir. Quando for lá na época, lá vamos fazer o nosso panfleto. Espero que a gente possa fazer presencialmente. Se não, vamos fazer a nossa campanha virtual para que os servidores de primeiro grau e os juízes de primeiro grau possam votar, por que não, nas eleições futuras, né? Eu acho que a gente tem que trazer já para esse momento. Então, eu queria agradecer ao Edson também e agradecer quem esteve aí nos acompanhando. Estamos juntos. Nosso São João é sexta-feira, né? São João virtual, a partir das 20 horas. E o pessoal que está aí, organiza aí em casa aí a comida típica, organizar a família para a gente fazer um São João virtual dessa vez. Infelizmente, que a gente não está podendo participar presencialmente. Obrigado a todos e todas. A gente aproveita aqui para ler o último comentário, convidar na Célia, do Cid Forte, do nosso São João, sexta-feira. É só abrir o Facebook nesse mesmo canal, na Célia. É que a gente vai estar com uma banda de forró aqui para os nossos servidores, amigos e amigas do Centro de Justiça. A Ana Célia diz: ótimos esclarecimentos dos convidados ao Centro de Justiça e a todos que participaram. Amei. Pela democracia, pela vida, por uma justiça igual para todos, fora Bolsonaro. Aí estamos juntos nessa empreitada, e o José Júlio França Neto, debate de primeira, muito bem conduzido pelo companheiro Esdras. Até podemos um dia a gente contar com você na série aqui nas nossas lives. A gente agradece a todos, né? Tá feito o convite aí para ela mesmo. Vamos chamar. Vamos chamar, Marcela, pegar o teu contato aqui, a gente vai chamar para você para uma live aqui para debater a questão do serviço público. Tranquilo. Sindicalismo no serviço público. Então, uma honra, e até todo mundo sexta-feira no São João. E falando em São João, o Deusimar Rodrigues, falando aqui, isso aí, estamos juntos, fora Bolsonaro e viva São João. A gente vai encerrando aqui, agradecer ao Alexandre, agradecer ao Fernando Júlio, e a Ana Célia dizendo que já disse obrigada, coisa boa, adoro. Vamos encerrando aqui a nossa live, senão vai chegando mais gente aqui. Tchau, pessoal. Tchau, meu amigo.